Primeiro corte que tá muito em alta pra 2026 é um corte que a rapaziada tá chamando de Flow. Eu achei esse nome meio esquisito. Eu vou usar ele porque é o nome que eu achei no TikTok, que eu achei muita gente chamando isso daí em alguns sites, em alguns vídeos. Mas basicamente ele é uma franga mais longa, ele é um corte muito texturizado, ele parece muito com um corte que o Timothée Chalamet costuma usar. E ele é quase uma derivação do corte italiano. Ele costuma estar dividido no meio aqui na frente, mas ele é penteado pra trás, num comprimento meio médio. Então não é um cabelo muito longo, mas também não é um cabelo muito curto. Essa coisa de um corte mais clássico, quase uma versão mais, bem anos 90. Esse corte me lembra muito anos 90, me lembra demais os anos 90. E eu achei engraçado que eu vi uma tendência de alguns cortes que estão chegando aí, ou que estão fazendo bastante sucesso, e eles são meio que da virada do século dos anos 90 pros anos 2000, né? A gente vive esse déjà vu eterno, e a gente tá meio que hiperfocado aí nessa coisa meio millennial agora, né? E esse flow faz muito parte disso. Outro que também segue na mesma linha é o middle part. O middle part é aquele corte dividido no meio, né? O corte que o Leonardo DiCaprio usava quando era mais novo, sabe? Que ele era bem, quase o curtininho aqui, que dividia aqui no meio. Esses cortes, eles costumam funcionar melhor pra quem tem cabelo liso, pra quem tem cabelo mais ondulado. E aí, basicamente, é você fazer a divisão do cabelo dividido ao meio, né? Em inglês, eles chamam de curtains. Esse daqui também tá bastante em alta e ele não é tão texturizado, ele não tem uma fixação tão forte como tem o flow, né? Eu sinto que esses cortes eles são um pouco da variação do corte italiano um pouquinho mais longo, né? A rapaziada deixou o italiano ali no ano passado e acabou crescendo. O corte italiano, ele chegou a fazer algum sucesso no ano passado, né? Acho que ele continua fazendo um pouco de sucesso, um pouco nessa vibe dos cortes sem degradê. Então, quero deixar a recomendação do corte italiano aqui, que é esse corte um pouco mais comprido, com as laterais um pouco mais curtas do que a parte de cima, mas mesmo assim com algumas camadas, né? Você precisa ter camadas, tamanhos diferentes de cada parte do seu fio de cabelo, mas tudo bem organizadinho, é um social um pouco mais longo quase, né? Mas a parada é, que eu quero só cravar aqui, ó, porque eu falei, a galera desacreditou de mim, e aí o pai vai ter que pôr na mesa. Falaram pra mim que o degradê ia morrer em 2026. A galera falou pra mim que o degradê ia morrer, que ninguém mais ia usar degradê, que o degradê já era, tal. Cadê essa galera? Por que tá todo mundo tão quieto? Porque uma rapaziada continua usando o degradê, sabia, né? Continua super popular o degradê. Até fiz um vídeo pra falar sobre isso no ano passado, foi a histeria que teve contra degradê, que aí meia dúzia de visagistas saiu falando que degradê era coisa do passado, que não ia existir mais, que não ia acontecer. Irmão, tu encontra degradê a rodo ainda, com uma barbearia que o barbeiro não sabe fazer degradê, o cara não fecha as contas no fim do mês. Então o degradê ainda continua funcionando. Você vê que alguns cortes que eu vou falar aqui, alguns deles podem ter a variação com o degradê ou não, mas assim, essa parada que o degradê ia morrer, ia sumir, ia deixar de existir, gente, loucura de quem quer ganhar view no TikTok e no Instagram à custa de sensacionalismo. O degradê continua aí, tá? E aí, seguindo na mesma vibe dos cortes dos anos 2000, tem mais dois cortes aqui que são muito populares que eu quero falar com você, que é o mod cut e o French crop, mas eu vou falar deles depois de me apresentar. Pra quem não me conhece, meu nome é Edson Castro, seu melhor amigo na internet, eu sou jornalista e apresentador, e esse é meu novo canal. Se você não é inscrito por aqui, quero convidar você pra se inscrever por aqui. Clica no botãozinho aqui embaixo pra deixar sua inscrição, não esquece de curtir esse vídeo, comenta pra mim qual que você acha que é o corte que vai estar em alta pro próximo ano, que eu quero saber a sua opinião, e bora falar um pouquinho mais sobre corte de cabelo. Mod cut é um corte que ele, de novo, é bem nessa vibe dos anos 90 pros anos 2000, que é o corte do Britpop. Você provavelmente que ouvia Oasis, ouvia Blur, você que gostava de rock nos anos 2000, deve lembrar daquele cabelo que ele era meio tigelinha, sabe? Compridinho, meio tigelinha. Então esse é um corte que tinha muito argentino que usava isso daí. Você vê que às vezes alguns usam até com as costeletas mais longas, ele tem uma franja. Esse corte é muito bom pra quem quer disfarçar a entrada ou pra quem tem a testa muito grande, né? Ele é quase um corte tigelinha, só que ele é um pouco mais comprido que o corte tigelinha, né? Não é bem um corte Beatles, ele é uma variação do corte Beatles, até porque dá pra gente falar que não é um corte Beatles, que o Britpop dos anos 2000 tem inspirações muito claras nos Beatles, né? O Oasis, o Blur, fazem muita referência aos Beatles nas obras deles e falam muito sobre Beatles, etc. O outro corte também que é muito dos anos 2000 é o French crop. É um scissor cut um pouquinho mais elaborado, né? Então ele é uma franja reta com as laterais mais curtas e um pouco de volume no topo. E você pode colocar o degradê, funciona muito bem. Pode não ter degradê, o degradê pode ser muito alto, o degradê pode ser muito baixo, o degradê pode ser na pele, pode não ser na pele. Depende muito do que você quer. Eu gosto bastante desse corte de cabelo, acho que é um cabelo que pra mim funciona, principalmente eu que tenho testa grande, costuma funcionar muito bem pra mim. Fica a recomendação aí pra quem é cabeçudo, tem testa longa, quer dar uma disfarçada na testa, ou pra quem tem entradas, esse corte é maravilhoso.
As tranças nagô também, acho que é uma tendência muito legal para usar em 2026. A trança nagô tem uma origem muito simbólica pro povo negro, é uma coisa muito cultural e é uma parada que cresce muito também. Acho que é uma parada que a gente viu diversos salões de beleza surgindo, principalmente em São Paulo, que fazem isso, que são especializados nisso, né? Acho muito interessante, gosto bastante da opção da trança nagô, acho muito estilosa. E os cachos mais longos para quem tem cabelo cacheado ou cabelo crespo. Você tem um cacho mais fechado, você tem um crespo mais fechadinho, você pode fazer ele um pouco mais longo, isso acaba funcionando muito bem também no corte de cabelo. Ele é um pouco mais longo, ele é um pouco mais caído. Eu senti que a gente tá numa pira de alguns cortes um pouquinho mais longos, assim. Acho que essa é uma tendência desde o fim da pandemia, de cabelos mais longos, de cabelo um pouquinho mais trabalhado, não tão curtos assim. Eu vou me contradizer aqui, acabei de falar, vou me contradizer, mas o buzz cut também é uma possível tendência, tá? Cara, acabei de falar uma parada, eu vou falar outra, mas calma, ainda é uma parada que é muito anos 2000, o corte de cabelo raspado, zerado, quase, tá ligado? É o corte do Brad Pitt no 12 Homens e um Segredo, que ele tá impossivelmente bonito nesse filme. Todo raspado no mesmo volume de máquina. Então você vai fazer o corte do cabelo inteiro na 1, assim. Acho estilosíssimo esse corte. E aí é aquela paradinha de você sempre pensar também se sua cabeça fica legal ou não com o cabelo raspado. Porque algumas cabeças não ficam legais de cabelo raspado. No caso do Brad Pitt, ele fica bonito de qualquer jeito, né? Porque o cara é o Shed e não sobra pra nós, Betinha. Brutal! Não sobrou nada pro Betinha. Outra parada que tá rolando ainda, que tá bastante alta, é o mullets, né? A gente vê bastante corte com mullets. Uma parada que a geração Z pegou pra ela, incorporou e levou embora e continua levando, que é aquele corte com mullets. Seja um mullets no moicano, essa eu acho mais legal mesmo, porque eu acho que é um pouco mais ousada. Ou um mulletzinho só sobrando ali no final do cabelo, né? As coisas do cabelo, de novo, é quase uma vertente aqui que a gente tá falando desses cortes mais compridos. Então, no geral, olhando pros cortes de cabelo que a gente tem em alta aí pro próximo ano, eu sinto que a gente deixou os cabelos crescerem um pouco, a não ser quando a gente tá raspando eles, e boa parte, né, tá seguindo um pouco dessa tendência do old money, dos anos 90, dos anos 2000, cabelos mais longos, mais largados, ou cabelos um pouquinho mais, com mais volume, um pouquinho mais trabalhados. Alguns deles vão dar um pouquinho mais de trabalho se tiver o cabelo muito ondulado, vai ser mais difícil pra você fixar, vai ser muito mais difícil pra você manter no lugar, e esses cabelos daí, eles precisam normalmente de bastante manutenção, né? Tem que manter o corte em dia, tem que passar no cabeleireiro, tem que passar bastante tempo se penteando. Não é pra todo mundo. Essa é uma parada que eu gosto de falar bastante pra galera, que essa galera falando, pô, estilo italiano, estilo italiano, estilo italiano. Acho que muita gente testou o estilo italiano e percebeu que no dia a dia é um inferno de manter, que é um corte que exige que você passe pomada, que você passe secador, que você penteie, que você fixe, que pra blogueiro que vai fazer um vídeo pro TikTok, pro Instagram, funciona muito bem. Mas pra uma pessoa que quer uma coisa mais prática pro dia a dia, já não funciona tão legal, né? Às vezes você ficar 40 minutos penteando seu cabelo, tomando cu, né? Tomando cu. Se você é um blogueirinho louco pra gravar a própria publi, funciona muito bem. Se é um executivo indo pro trabalho, quem que tem tempo pra ficar 40 minutos arrumando o cabelo, também vai pegar 1h30 de trânsito pra ir pra voltar do trabalho. Então, é uma parada que às vezes não condiz muito com o estilo de vida de uma pessoa que tá na correria do dia a dia. Eu sinto que muita gente testou, olhou, falou, putz, aqui não dá e voltou um pouco. Mas é uma impressão mais minha, né? Mas comenta pra mim, o que você achou dos cortes que estão em alta? Qual corte você acha que vai estar em alta no próximo ano? Deixa aqui nos comentários e é nóis. Valeu!